Olá, pessoal. Vamos para a segunda parte da correção, né? Tive um problema com o áudio do primeiro vídeo, então tive que cortar o vídeo e agora vou fazer a correção a partir de onde eu tive esse problema. Questão 3 pergunta qual é o menor ângulo, melhor dizendo, né? O seno, cosseno e a tangente do menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos quando o relógio circular marca 10 horas e 30 minutos. Eu gosto sempre de deixar um relógio pronto e colocar sempre os extremos, né? Que eu chamo que são sempre as horas que fazem 90 graus. Então, eu tenho assim, 12 horas, 6 horas, 3 e 9, né? Então, 3, 6, 9 e 12, como se fosse o nosso zero, né? E daqui pra cá 90, claro, a gente na circunferência trigonométrica anda no sentido anti-horário. Bom, então, centro do relógio, 10 horas e 30 minutos. A primeira coisa é, vou colocar aqui o 10, né? E aqui o 11, só pra gente falar um pouquinho. 30 minutos, ele vai estar em cima do 6, né? O ponteiro dos minutos. Então, vamos colocar aqui, ponteiro das horas, teoricamente, no 10. Né? Depois vamos lembrar o porquê do teoricamente. E o ponteiro dos minutos sobre o 6. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A primeira coisa é pensar que realmente esse ponteiro das horas está ali sobre o 10. O que a gente sabe, né? Que uma circunferência tem 360 graus. E se eu divido por 12, por que 12? Porque são 12 horas que o relógio tem, eu vou encontrar 30 graus. O que é 30 graus? 30 graus é a distância medida em graus de uma hora para outra. Por exemplo, do 11 para o 12 eu tenho 30 graus, do 1 para o 2, do 2 para o 13 e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa é pensar do 6 até o 10. Do 6 até o 10 são 4 horas. Então, a primeira coisa a pensar é que são 4 espaços, né? Espaçamentos, vezes 30, ou seja, 120 graus. Mas será que o nosso ângulo é realmente 120 graus? O que acontece com o ponteiro das horas, né? Conforme o ponteiro dos minutos vai andando, ele fica estagnado, será, gente? Não, né? O ponteiro das horas vai andando. Então, esse ponteiro das horas, de verdade, não tá aqui. Ele andou um pouco, ó. Então, o ângulo que eu tô querendo, realmente, é o ângulo entre esses dois caras aqui. Este é o ângulo que eu quero. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é... Eu já descobri um pedaço dele. Eu já descobri este pedacinho aqui. O que nós precisamos descobrir? Precisamos descobrir qual é este outro pedacinho aqui, ó. Que eu vou chamar de X. Que cor ruim, né? Vamos botar uma caneta em cima disso. Então, tem que descobrir aqui quanto é este X. Como é que a gente faz isso? Como a gente sempre fez, a partir de uma regrinha de 3, falando no ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos, eu vou continuar trabalhando com ele em minutos. E o ponteiro das horas, não. Eu vou falar dele em graus, porque é ele que me dá esse ângulo aí. Vamos pensar. A informação que eu sempre tenho é a seguinte. Quando o ponteiro dos minutos faz 60 minutos, o ponteiro das horas vai de uma hora para outra, né? Como assim, prof? Ó, pensem comigo. Enquanto o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, sai lá do zero e dá uma volta completa, ele andou 60 minutos. O que acontece com o ponteiro das horas? Só anda nesse tempo todo de uma hora para outra. E de uma hora para outra, em graus, são 30 graus. Quanto que esse nosso ponteiro andou agora? Agora ele andou 30 minutos. Então, em 30 minutos, quantos graus o ponteiro das horas vai ter se deslocado? Nós vamos ter aqui que 60x é igual a 900, x vai ser igual a 15. Ou seja, gente, o ângulo que eu quero, o alfa,
é a soma dos 120 iniciais mais os 15. O ângulo que eu quero é os 135 graus. Só que o problema aqui não é quanto é o ângulo, e sim calcularmos seno, cosseno e tangente deste 135. 135, 135, 135. O que a gente faz? Vamos lá. Com a ajuda de uma circunferência trigonométrica, né, nós vamos encontrar, vamos colocar aqui então, eixo. Desculpem o barulho, gente. As pessoas não estão mais ficando em casa. Eixo do seno, eixo do cosseno e por fim a gente vai fazer o da tangente. Depois, né? O que nós temos aqui? 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. 135 graus, a primeira coisa a fazer é descobrir onde é que esse cara tá. O 135 graus tá aqui, ó, no segundo quadrante, tá? Para achar o valor do seno, o que a gente faz? Primeiro, sempre o sinal. Vai para o eixo do seno, bati num valor positivo. Então, o seno de 135 vai ser igual ao seno de alguém. Este alguém, não importa qual seja o ângulo, não importa qual seja, perdão, a função, para saber o ângulo correspondente no primeiro quadrante, eu sempre vou para o eixo horizontal, porque é do eixo horizontal que tudo começa. Do 135 para o 180, aqui eu tenho 45 graus. Portanto, o seno de 135 vai ser igual ao seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Agora vamos para o cosseno. Mesma coisa. Lá da extremidade do 135, busca o eixo do cosseno. Neste caso, eu bati num valor negativo, portanto, o cosseno de 135 é negativo do cosseno do próprio 45, do mesmo 45, ou seja, menos cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Quando eu vou buscar a tangente, aí sim eu faço o eixo da tangente, porque ela incomoda. Quando é muita coisa, ela incomoda ali, né? Então, vou fazer o eixo da tangente aqui. E agora a gente busca. Como é que eu busco a tangente? Indo para o lado? Não, é sempre em diagonal, pessoal. Tá no segundo quadrante e tem que buscar a tangente, na diagonal ele vai ter que, então, descer. Então, faz a projeção lá para o eixo da tangente. Lembra que o eixo da tangente aqui é o 0, para cima é positivo, para baixo é negativo. Bati no negativo, então é menos a tangente de quem? Sempre para o eixo horizontal, 45 graus. Ou seja, menos tangente de 45, 1. Fechou? Então, questão de número 3, feita. Questão de número 4. A questão de número 4 pede para a gente resolver, né, o valor dessas expressões. Então, a primeira só tem seno e cosseno. E eu tô trabalhando aqui com arcos em radianos. Então, eu tenho 2π sobre 3 e 4π sobre 3. A primeira coisa que eu vou fazer, vou encontrar quanto que esses caras correspondem em graus, porque é mais fácil da gente localizar. Então, só vou virar um pouquinho aqui e vou encontrar quanto vale, então. 2π sobre 3, que é um deles, e 4π sobre 3, que é outro deles. É bem fácil e bem rápida a transformação quando é de radianos para graus. Porque o que eu sei? Que isso aqui vale 180 graus. Então, nós vamos ter 2 vezes 180 dividido por 3, que, vamos simplificar, né? 180 dividido por 3, 60. 2 vezes 60, o primeiro é 120. E o segundo, mesma coisa, ó, que 180, então 4 vezes 180 dividido por 3, simplificamos, 240 graus. Então, esses são os ângulos com os quais eu tô trabalhando, que eu posso muito bem vir aqui, né,
E lembrar que esse primeiro aqui, eu achei 120 graus, eu tenho ele tanto no numerador quanto no denominador. E 4π sobre 3 é 240 graus, tanto no numerador quanto no denominador. Gente, só converti os ângulos para graus, certo? O que eu preciso saber? Olha bem, lá no numerador eu estou trabalhando com cosseno de 120 e seno de 240 graus. O que eu vou fazer? Uma circunferência trigonométrica para me ajudar. Faz a circunferência. Eixo do cosseno deitado. Eixo do seno de pé. E aí, eu vou ter aqui, então, seno e cosseno. Tá? 120 graus é o primeiro que eu vou fazer aqui. 120 graus está no segundo quadrante, mais ou menos aqui assim. Tá? Vou buscar o que ele quer lá em cima. Ó, cuidado, tá? Primeira coisa que ele tá colocando menos cosseno de 120. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma paradinha, tá? E vou colocar aqui, ó, cosseno de 120. Vamos ver quanto que é cosseno de 120. Vamos lá. Vai pro eixo do cosseno. Deu negativo. Do cosseno, de quanto falta para chegar no eixo horizontal? O eixo horizontal é o 180. Do 120 para o 180, eu tenho 60 graus. Portanto, isso é menos, lá na tabela, cosseno de 60, 1/2. Só que cuidado, tá, gente? Aqui já tem um menos, ó. Então, vai ficar menos 1/2. Agora, menos seno de 240 graus. 240 graus tá aqui assim, ó. O que ele quer agora? Agora ele quer o seno. Então, eu vou pro eixo do seno. Botei muito pra cá, vamos pra cá. É negativo, então vamos só escrever aqui embaixo. Seno de 240 graus é negativo do seno de quanto? Eixo horizontal, esse tem que voltar. Do 180 ao 240 também tem 60 graus. Então, isso vai ficar menos seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, de novo, ó, eu tenho o menos que já tá na expressão, menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Denominador, seno de 120. Ora, 120 já tá aqui, ó. Vai pro eixo do seno. Deixa eu fazer de outra cor. Seno de 120. Vamos lá. Vai pro eixo do seno. Bateu num valor positivo. Positivo do seno de quanto? Já encontrei, ó, 60 graus. Portanto, é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui embaixo, seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Menos cosseno de 240 graus. Cosseno, 240 graus tá aqui, vai pro eixo do cosseno. Bateu num valor negativo. Então, cosseno de 240 graus é negativo do cosseno de quanto? 60. Ou seja, menos 1/2. Vejam que este cosseno e este cosseno é o mesmo valor. Por que é o mesmo valor? Gente, a partir do eixo horizontal, cada um deles não é 60 para cima e 60 para baixo? Olha, a projeção deles dá no mesmo lugar. Obviamente que o valor de cosseno tem que ser o mesmo, tá? Assim como, né, o 120 deu 60 para cima e o 240 60 para baixo, quando eles batem no eixo do seno, o valor absoluto significa o quê? Esta distância, ó, é a mesma, só que um no positivo e outro no negativo, ok? Então, continuando, aqui menos e menos 1/2, tá? Eu vou pegar uma outra folha aqui para me ajudar. E vou continuar a partir daqui, ó. O que eu vou ter aqui? Bom, menos 1/2. Menos 1/2 vai ficar 1/2 positivo, lá no numerador.
menos raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2. Sobre raiz de 3 sobre 2, menos o menos 1 meio, mais 1 meio. Gente, aqui vocês não façam um monte de coisa, tá? Assim, vamos supor que vocês ainda não se deram conta que o numerador e o denominador são idênticos. Gente, eles são idênticos, ó. Porque a soma, não importa se eu faço 1 mais 2 ou 2 mais 1, tá? Numerador e denominador aqui são idênticos. Se eles são idênticos, a divisão de um número por ele mesmo é 1 e acabou. Vamos supor, prof, não me dei conta disso e fiz um monte de cálculo. Vamos seguir como se fosse a partir daqui. Não tem problema. O que vocês pensariam a partir daqui? Ó? Mesmo denominador, conserva o denominador, soma os numeradores. Não dá para somar, vou deixar indicado. Aqui embaixo também, ó. Soma de frações, conserva o denominador, soma os numeradores. E aí eu tenho uma divisão, o que eu faria? Conserva a primeira fração, divisão de frações, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Multiplicação de frações, eu posso simplificar, né? E aí, talvez aqui vocês fossem enxergar, então, que isso é igual. Se ainda assim não enxergassem, eu racionalizar. Essa mão toda eu não vou fazer, não, tá? Mas assim, ó, parando aqui já tá mais do que bom, ok? Então, seguindo. 4, letra B. 4, letra B, temos a mesma coisa, né, gente? E nós temos aqui 3 ângulos, que eu vou fazer aqui, ó. Nós temos o 7π sobre 4, o 5π sobre 4 e o 3π sobre 4. Ok, vamos lá. Π é 180. Então, 7 vezes 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 dá 45. E 7 vezes 45 dá 315. Ok, próximo, só estou substituindo. 5 vezes π sobre 4. 180 dividido por 4. Simplifico, 180 dá para dividir por 4, que dá 45. Isso vai dar 225. E aqui, 3 vezes 180 sobre 4. Quase não saiu, deixa eu puxar para cima. Simplificar aqui, 45, né? Isso vai dar 135, tá bom? Bom, agora eu vou fazer aqui, eu só vou reescrever que esse B aqui é, lá no numerador, seno de 315 mais cosseno de 225, 5π sobre 4. Aqui, cosseno, 3π sobre 4 tá aqui embaixo, é 135, né? Então, 135 menos seno de 135. Muito bem. Vamos lá. O que vamos fazer? Vou pegar aqui, de novo, vou botar uma circunferência trigonométrica, né? E aqui vou fazer nesta folha também, folha que tá me ajudando aqui. Aqui também só tem seno e cosseno, não precisa colocar tangente. Lembre-se que o eixo da tangente, ele polui bastante, então a gente só coloca ele quando precisa mesmo. Então, seno e cosseno, tá? Então, vamos lá. 315 graus. Vou colocar aqui os extremos, 0 grau, 90, 180, 270, 360. Vocês já devem estar cheios de me escutar falando isso, né? Sim. 315 graus tá aqui. Tá? 315 graus. Eu quero seno, pessoal. Se eu quero seno, eu vou pro eixo do seno. Tá? Fui lá no eixo do seno. Bati num valor positivo ou negativo? Negativo. Então, vem cá, né? E coloca aqui já. Ó, vou colocar aqui pra ficar bem bonitinho. Seno de 315. O seno de 315 é menos, é negativo, porque a gente encontrou aqui, ó. Tá? O seno de quanto? Sempre eu mantenho a mesma função, né? Seno, seno. Quanto falta para ir para o eixo horizontal, gente? Do 315
até o eixo horizontal, do 315 até o 360, tem 45 graus. Portanto, menos seno de 45. Agora, cosseno de 225. Cosseno de 225. Vem cá. 225 tá aqui. 225. Vai pro cosseno. Negativo também, né? Então, ó, aqui já tinha um mais. Então, vou até manter esse mais. Deu menos, né? Negativo, cosseno de quanto? Vai pro eixo horizontal. Do 225 até o 180, adivinha? 45 graus. 45 graus. Depois, cosseno de 135. 135 tá aqui. Cosseno, vai pro cosseno. Bati num valor negativo. Então, ele é menos o cosseno de quanto? Do 135 até o 180, 225 graus. Menos, que tá aqui. Seno de 135. Já tá ali o 135. Agora eu quero o seno. Vai pro eixo do seno. Bati num valor positivo. Então, positivo do cosseno de 45. Perdão, seno. Bom, agora vou substituir. Então, vou só ajeitar pra cá. E vamos ver. Menos seno de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Mais vezes menos. Menos cosseno de 45. Também é raiz de 2 sobre 2. Menos. Olha a pessoa aqui, em vez de colocar 45, que era o que botou 225, né? Daí não adiantou nada. Então, vamos lá. Menos cosseno de 45, portanto, menos raiz de 2 sobre 2. Menos vezes mais. Menos seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Gente, deu a mesma coisa que no exemplo passado. Não deu o mesmo valor tanto no numerador quanto no denominador? Igual, idêntico. Se um deles fosse positivo, já não era igual. Mesma coisa, ó. Um número dividido por ele próprio dá 1. Isso é bom, né? Nos livrou de bastante trabalho aqui. Bom, próximo. Próximo já envolve, então, ângulos maiores que 360 e ângulos negativos e também a tangente. Então, vamos começar com isso. 1080. Primeira coisa é 1080 dá mais do que uma volta. Tá? Dá exatamente 3 voltas. Então, 1080 dividido por 360 dá exatamente 3. E dá 0. O que isso significa? Que, como o arco... Só um pouquinho, fiquei sem bateria. Bom,
Então, isso significa o seguinte, que como o arco, né, de 1080 graus, ele deu exatamente 3 voltas, ele tem extremidade no zero. Então, o cosseno de 1080 é igual ao cosseno de zero. E se a gente vai procurar quanto é o cosseno de zero, ó, na circunferência trigonométrica, cosseno e seno, o 0 grau tá aqui. E ele já tá sobre o eixo do cosseno. E no eixo do cosseno, este valor é 1. Portanto, já vou começar lá em cima a colocar C. Cosseno de 1080, 1. Agora, seno de menos 315. Gente, o que nós temos que lembrar quando o nosso ângulo é negativo? Que ele anda no sentido contrário. O que é andar no sentido contrário? Olha só, se no sentido, né, que positivo dos arcos a gente vai no anti-horário e pra cá tem 90, 180, pra cá vai ser o contrário, pra cá eu vou ter menos 90, menos 180, menos 270 e menos 360, porque ele andou nesse sentido. Então, o menos 315, onde é que ele vai estar? Ele vai estar nesse quadrante aqui. O que eu quero? Eu quero o seno. Gente, esse sinal aqui não me dá o sinal do valor de seno ou de cosseno. Esse cara aqui, ele me diz para onde eu vou chegar, ó. Vai para o eixo do seno. Bati num valor positivo. Então, ele é positivo do seno de quanto? Quanto falta para o eixo horizontal? Do 315 para o 360, eu tenho 45 graus. Ou seja, seno de 315 é seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tangente de 135. Tangente, eu até vou fazer aqui uma nova circunferência trigonométrica com o eixo da tangente. 135 graus está no segundo quadrante. Vai procurar o eixo da tangente, sempre na diagonal, bati num valor negativo. Negativo da tangente de quanto? Vou ter que buscar o eixo horizontal, que é o 180. Do 135 para o 180, eu tenho 45 graus. E tangente de 45 graus é 1, então isso vai dar menos 1. Então, vamos ver o que vai dar esse nosso C aqui. Lá no numerador, né? Eu vou só ajeitar de novo aqui, pra gente enxergar uma coisa. Lá no numerador, eu tenho uma soma de frações. Então, eu tenho que tirar o mínimo. É 2. Divide por 1, 2, vezes 1, 2. Divide por 2, 1, raiz de 2. Sobre menos 1. Pessoal, eu não tenho como somar um número racional por um irracional, ou seja, um que não tem raiz com um que tem raiz. Como é que eu faço? Não faço, né? Fica exatamente assim. Como eu estou dividindo por 1, o valor não altera. Mas ao dividir por menos 1, ele inverte o sinal. Então, a resposta disso aí é menos 2 mais raiz de 2 sobre 2. Por que eu coloquei esse menos aqui? Para dizer que esse menos é de tudo. Se eu fosse realmente fazer uma multiplicação, assim, né? Uma distribuição, isso ficaria menos 2 menos raiz de 2 sobre 2. Prof, dá para simplificar esse 2 com esse 2? Não, gente, só pode simplificar quando é multiplicação. Quando é soma, não pode simplificar. Ok? Boa. Bom, a questão 5 é bem interessante, porque ele pede pra gente colocar isso aqui em ordem crescente. O que nós temos que saber aqui? Aqui a gente tem que ser o seguinte, eu só tô trabalhando com o seno, então, eu vou me focar nisso. Nós temos que, aqui, ser muito fiéis, né, ao espaçamento que esses ângulos vão ter do eixo horizontal, porque é no eixo horizontal que eu marco as coisas, né, que eu procuro o meu ângulo, tá? Até o meu ângulo, que eu procuro o correspondente, tá? Então, olha aqui, ó, de novo, eu faço isso deslocado sempre, né? Coordenação. 70 graus. O 70 graus está no primeiro quadrante. Mas em que lugar do primeiro quadrante? Né? O 70 graus,
A gente tem que pensar o quanto ele tá próximo dos extremos. É isso que vai fazer a gente acertar ou errar essa questão, tá? Os 70 graus, ele tá 20 graus antes do 90. Isso é bem importante saber. 20 graus. Então, os 70 graus vai estar aqui assim, ó. Então, no que eu marcar o seno dele, que eu marquei aqui de vermelho, ó, gente, ele tá bem pra cima, tá? Aí eu vou marcar o 180, o 160 agora. O 160, gente, ele tá mais próximo do 180, ele tá 20 graus antes do 180, né? Então, ele vai estar mais para baixo aqui, ó. Eu vou ter aqui os 160 graus. Em verde, faz a projeção lá pro eixo do seno. Gente, quem bateu no valor mais alto até agora? Ó, isso é um eixo, né? A seta indica que os valores mais altos estão para cima. Então, até agora, o 70 tá lá para cima. Próximo, 250 graus. 250 graus tá 20 graus antes daqui. Vejam que eles usaram isso como recurso mesmo, o tal do 20, né? Pega aqui, ó. Aqui eu tenho 250 graus. Vai pro eixo do seno. Bati num valor bem baixinho. E, finalmente, o 340, que tá 20 graus daqui, ó. Tá? Aqui eu vou ter, então, o 340 em rosa. Em ordem crescente, gente, quem é que ficou mais para baixo desses todos? O 250, né? Então, em ordem crescente, eu tenho que o seno de 250 é menor. A gente até pode colocar assim, se quiser. O próximo é o 340, então, seno de 340. O próximo é o seno de 160. Não coube ali, vou botar aqui. E o próximo é o seno de 70. Isso que é colocar em ordem. Eu não sei o valor desses caras, não são valores que eu busco, né? Todos eles ó, deram 20 ou 70 graus, eu não tenho como saber, tá? Seguindo, outras agora com tangente. Então, agora também tem que cuidar bastante como nós vamos fazer essa projeçãozinha ali, tá? Então, fazendo aqui a circunferência. Igual eu coloco os eixos, mesmo que eu vou trabalhar só com a tangente, é importante colocar os eixos, porque é a partir deles que a gente consegue saber, né, os nossos extremos. E aí, vou colocar aqui o eixo da tangente. Dessa vez não vou colorir ela, porque eu tô colorindo os arcos, né? Tá? Então, tangente. Bom, agora vamos colocar. Eu tenho 50 graus. Gente, os 50 graus é assim, uma coisa que a gente tem que saber muito, tá? Do 0, 90, 180, 270 e 360. É assim, ó. Se eu pegar bem na metade aqui desse quadrante, eu tenho 45 graus, não tenho? A metade de 90. Então, os 50 graus, ele vai estar um pouquinho só ali, ó. 50 graus. Como é que eu faço a projeção para o eixo da tangente mesmo? Sempre na diagonal. Então, vai fazer a projeção. Aqui tá o valor da tangente de 50, tá? Em azul, justamente para diferenciar ali. Próximo é o 100 graus. O 100 graus, ele tá só a 10 graus aqui, ó, do 90 graus. Então, aqui eu tenho 100 graus. Quando eu fizer a projeção dele, pessoal, nem cabe na minha folha o quanto para baixo ele vai ficar. Viram? Ele vai ser bem negativo. Então, lá em verde, vou botar aqui assim, né? Eu vou ter a tangente de 100. 200 graus tá a 20 graus aqui. Então, aqui eu vou ter em rosa o meu 200 graus, tá? Faz a projeção. Deu positivo, mas já deu abaixo dos 50. E o 300 graus ele vai estar, ó, muito cuidado com isso, tá? Aqui era 10, né? 10. Eu forcei ele errado, então eu vou ter que fazer um pouquinho maior aqui, ó, 30 graus, tá? Então, aqui o 300 graus. Como eu faço a projeção disso? Desta forma. Então, aqui em roxo, o 300. Então, do menor para o maior, aqui nós temos que o menor é tangente de 100, depois tangente de 300,
depois tangente de 100 e, por fim, tangente de 50. Isso é para ver que não quer dizer o tamanho, né, a medida, na verdade, do ângulo, tá? E, por fim, tangente de 1, tangente de 2 e tangente de 4. O que é isso quando não aparece unidade de medida? Isso aqui não é grau, isso é radiano. E o que a gente tem que lembrar? Que 1 radiano, nós já fizemos essa conta em aula mais que uma vez, né? Equivale a aproximadamente 57 graus. Isso quer dizer, então, que o que eu tenho que achar ali, portanto, né, é tangente de 57 graus, porque é 1. 2 é 2 vezes 57, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó. 2 é 2 vezes o 57. 2 vezes o 57 é 114. E 4 é 4 vezes o 57. Então, isso é tangente de 228 graus. A mesma história. Aqui, o segredo tá em identificar corretamente a posição deles para saber para onde vai ficar essa nossa projeção. Então, vamos lá. Eixos importantíssimos. Vamos fazer a tangente, que eu preciso muito. Tangente, vou lá. 0, 90, 180, 270, 360. Bom, o primeiro é os 57 graus. De novo, ó, vou fazer mais ou menos uma metade aqui, para identificar que os 57 graus, que eu vou fazer em rosa, vai estar mais ou menos aqui. Faz a projeção. Como é que é a projeção mesmo? Sempre em diagonal, nesse sentido. Vai dar um valor lá em cima, né, pessoal? Aqui assim, ó, tangente de 57. Próximo é o 114. 114, em relação ao 90, ele tá mais ou menos, né, uns 24 graus para cá. Então, aqui eu vou ter o 114. Faz a projeção. Já sei que esse cara vai dar o quê? Negativo, né? Lá embaixo, ó, 114. E o 228. Onde é que o 228 vai estar? Em relação ao 180. Quantos graus tem do 180 para o 228? 48. Isso quer dizer o quê? Ó, pensem comigo. Daqui até aqui tem 40... Opa, daqui até aqui tem 45, porque eu peguei metade. Então, ele vai estar um pouquinho mais para cá. E aí, aqui é que é o grande segredo, tá? Esse pouquinho mais para cá, o 57, também estava um pouquinho mais para lá do tal do 45. Mas vamos pensar juntos, ó. Do 45 para o 57, né? Do 45 para o 57, eu tive que aumentar 12 graus. Significa que tá mais inclinado. Do 225 para o 228... 225 para o 228, bom, gente, aqui foram só 3 graus. Então, é só um pouquinho mais para cá. O que isso quer dizer? No que isso influencia? Ó, que quando eu fizer a projeção do 228, como ele tá menos inclinado que o 57, ele vai dar aqui. Então, 228... Em ordem, de novo, o 57, o menor ângulo aqui acabou ficando com o maior valor. Isso é coincidência, em todos os exercícios ter dado isso, tá? Então, o menor é a tangente de 114, depois a tangente de 228 e, por fim, o maior, tangente de 57. Tá bom? Então, um beijo pra vocês, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, né? Nós temos os atendimentos por chat, tá bom? Um beijo grande.